Fala pessoal, beleza? Professor Giovanni aqui, dando sequência então ao nosso estudo. E hoje, estudo aí dos animais, né? Sequência dos estudos dos animais, falando aí dos equinodermos. Quem são os equinodermos? O que fazem? Bora lá dar uma conferida então? Essa palavra equinodermo, gente, vem da onde, né? Equino vem de espinho. Dermos vem de derme, que significa pele. Então a gente poderia traduzir que equinodermos são animais que têm espinhos na pele. Normalmente eles têm espinhos, então por isso o nome desse grupo, equinodermos. E o grande representante aqui são as estrelas do mar. Esses animais, gente, o que eles têm de especial? O que tem de novidade evolutiva? Vamos dar uma conferida. Os equinodermos são ainda invertebrados, mas são os invertebrados que têm uma proximidade maior em termos de característica com os animais vertebrados, porque eles já apresentam um endoesqueleto calcário. Então ter um esqueleto, aí um endoesqueleto, já é uma característica que aproxima esses animais invertebrados dos animais vertebrados, certo? Eles são exclusivamente marinhos, certo? Então ele apresenta esse endoesqueleto. Esse prefixo endo, gente, significa dentro, né? Então é um esqueleto dentro, né, do corpo, formando ali uma estrutura interna. Nós já vimos aqui, por exemplo, os artrópodes, que têm um exoesqueleto de quitina. Nós vimos, no caso dos moluscos, que tem a concha, que a gente também pode tratar a concha como um exoesqueleto lá de calcário. Mas endoesqueleto é a primeira vez, então, que nós encontramos nesse momento aqui, né, no estudo desses animais. Então, bora lá, vamos dar uma conferida em relação às características desse grupo. Os equinodermos, eles têm uma fase larval, e aqui é curioso, gente, porque lembra que nós falamos de simetria? Os animais podem ter uma simetria bilateral ou uma simetria radial, ou ainda, né, não ter simetria, a gente diz daí que no caso é assimétrico. E nós vimos que a simetria bilateral, ela aparece a partir dos plateumintos, lá com o início da cefalização, e ela permanece. Só que aqui nos equinodermos nós temos uma situação interessante. A larva, ela tem uma simetria bilateral. Vamos lembrar o que é uma simetria bilateral? Eu só consigo cortar um eixo aqui, ó, né, e ter dois lados simétricos, eu não consigo ter mais do que dois lados simétricos, certo? Agora, se eu pegar a estrela do mar adulta, você consegue traçar um eixo aqui e ter dois lados simétricos. Consigo traçar um eixo aqui e ter dois lados simétricos. Consigo traçar um eixo assim e ter dois lados simétricos. Então, simetria radial é quando você consegue traçar vários eixos e manter ali a simetria em relação ao corpo do animal. Então, nos equinodermos, eu gostaria que você anotasse aí. Eles têm uma simetria que é bilateral na fase de larva e ela é radial na fase adulta. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que nos equinodermos, eu vou anotar aqui para vocês, olha só, nos equinodermos, a gente anota assim, ó, eles têm uma simetria radial secundária. Então, se algum exercício falar assim, animais que apresentam uma simetria radial secundária, por que eles têm uma simetria radial secundária? A explicação está aqui. A fase de larva é uma simetria bilateral e na fase adulta é uma simetria radial. Então, simetria radial é secundária porque foi primária na fase de larva. Então, começamos bem definindo aí, né, quem são os equinodermos. Falamos principalmente nesse momento, gente, da estrela do mar, e eu vou finalizar essa aula te mostrando aí, né, os outros representantes desse grupo. Temos aqui animais belíssimos, animais muito interessantes. Muitos desses animais aqui você conhece. Então, vamos lá falar um pouquinho mais aí então dos equinodermos. Eu vou usar, como eu disse, a estrela do mar como um exemplo para a gente poder falar, né, dos sistemas que tem nesse animal. Então, a estrela do mar faz parte de uma classe, a classe asteroidea. Olha só que interessante, né? Classe asteroidea são as estrelas do mar. A gente vai dar uma conferida então agora o que tem de novidade. São animais, né, que têm um endoesqueleto, essa é a grande novidade, tá, desse grupo, um endoesqueleto calcário. Tem sistema digestório completo. O que significa dizer se tem sistema digestório completo, gente? Que tem boca e tem ânus. Isso significa, né, sistema digestório completo, que tem boca e tem ânus. Esses animais, né, eles apresentam ali então a boca, tem lá um estômago. Quando eu falo estômago, gente,
é um estômago ali, não é igual ao nosso, né? Mas é uma estrutura que faz o papel ali de um estômago, certo? Glândulas digestivas, né? Que a gente chama ali de secos gástricos, então glândulas que vão auxiliar ali na digestão. Tem ânus, então tem boca e tem ânus, então tem sistema digestório completo. No ouriço do mar, que também é um representante desse grupo, né? Deste filo dos equinodermos, eles apresentam, gente, 5 dentinhos, né? 5 dentinhos calcários na boca. Caramba, professor, tem dentes? Sim, só que são 5 dentinhos calcários. E esses 5 dentinhos calcários, eles formam ali, né, 5 ossículos com músculos. A gente chama, dá um nome para isso, tá? Lanterna de Aristóteles. Então, também, se alguma questão falar em lanterna de Aristóteles, você já sabe, lanterna de Aristóteles é os 5 dentinhos calcários que tem ali os ossículos com músculos que aparece lá no ouriço do mar. Beleza? Então, lanterna de Aristóteles também é uma característica importante aí desse grupo, né? Mas aqui restrito daí ao ouriço do mar. Vamos adiante? O que chama muito a atenção aqui, gente, é um sistema hidrovascular, né? Essa característica aqui é muito importante, porque esse sistema hidrovascular ele vai fazer várias funções, ele vai executar aqui várias funções. Então eu posso chamar de sistema hidrovascular ou posso chamar também de aparelho ambulacrário ou sistema ambulacrário. Por que ambulacrário? Porque essa palavra ambular significa andar, né? Então quando eu falo sistema ambulacrário, né, vem de ambular e ambular significa o quê? Andar. Ah, então é um sistema que vai ajudar para que esse animal possa se deslocar. Exatamente. Então, quando eu falo para vocês sistema ambulacrário ou aparelho ambulacrário, significa que é um aparelho, que é um sistema que vai auxiliar no deslocamento desse animal. E não é só isso, tá, gente? Na verdade, até a gente evita usar a palavra ambulacrário, porque não é só para deslocamento que esse sistema serve, ele serve para muitas outras funções. Então a gente acaba usando, né, a palavra sistema hidrovascular. Esse sistema hidrovascular, ele é formado aqui por tubos, ele vai ter ampolas, a gente já vai ver isso em mais detalhes, né, que vai servir para distribuir substâncias. Esse animal ele também não tem ali um sangue, então quem vai distribuir substâncias aqui é a própria água, né? Então esse sistema hidrovascular, que é um canal pelo qual a água vai circular pelo corpo do animal, ele auxilia no transporte de nutrientes, no transporte de alimentos, no transporte de substâncias, também auxilia na excreção. Então, se você perguntar, Giovanni, como que esse animal faz a excreta? Como que é o sistema excretor? É o sistema hidrovascular. Como que ele distribui nutrientes? Pelo sistema hidrovascular. E como que ele respira? Pelo sistema hidrovascular. Então veja, pelo fato da água circular pelo corpo do animal, esse sistema ele acaba executando aí várias funções, certo? Então é uma característica marcante nesse grupo. Você só vai ver esse sistema hidrovascular, esse sistema ambulacrário aqui nos equinodermos, certo? Então como que funciona? A água ela vai entrar por uma placa chamada placa madrepórica. Chegando na placa madrepórica, ela vai passar por um canal chamado canal pétreo. A partir desse canal pétreo, ela segue aqui por um canal anelar, então tem aqui um canalzinho anelar, e depois ela vai para os canais ali radiais, né? Então canais radiais, e nós temos aqui as ampolas. É como se essas ampolas fossem enchendo de água e esvaziando, enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando, e isso faz com que o animal possa ter ali o que, gente? Deslocamento. Então imagine que de repente em um dos braços da estrela do mar ela possa, né, ter um pouco mais de água em relação ao outro braço, então ela consegue ir alterando a pressão em relação à água que circula nesse sistema hidrovascular e ela consegue ir deslocando, certo? Então temos aí então os canais radiais, as ampolas, né? E essas ampolas que a gente, se der um destaque aqui, né, a gente pode chamar essas ampolas de pés ambulacrários. Ambular, você já sabe que significa andar. Então, se você perguntar, professor, a estrela do mar tem pé? Não tem um pé, gente, mas ela tem aqui, né, um pé ambulacrário, que aqui você tem as ampolas que enchem de água e conforme ela vai enchendo de água, esses pezinhos eles se movimentam e auxiliam ali no deslocamento, então, desse animal. Beleza? Muito interessante esse sistema hidrovascular. Vendo com um pouco mais de detalhes, né, você consegue ver então que o animalzinho pode ter ali deslocamento. Com relação ao sistema nervoso, tem sistema nervoso, professor? Tem neurônio? Tem cérebro? Vamos dar uma olhada. O sistema nervoso de um equinodermo, ele vai ter aqui um anel neural e os nervos radiais.
Então veja que é um animal que ele não vai ter ali um sistema, né, um sistema nervoso muito desenvolvido, mas ele tem aqui um anel nervoso, né, um anel neural, e vai ter os nervos radiais. Você lembra que quando você quebra uma esponja, ou quando um predador, uma estrela, né? Quando você quebra uma estrela do mar, quando um predador come um braço da estrela do mar, ela consegue regenerar por um processo assexuado, lembra disso? Quando nós estudamos lá a reprodução assexuada, nós já falamos um pouquinho da estrela do mar. Porque quando um predador come um braço dela, ela consegue regenerar esse braço, certo? Devido ao sistema nervoso não ser também, assim, né, muito complexo, porque se fosse complexo, esse tipo de regeneração não seria possível. Então vamos dar uma conferida aqui, ó. O sistema hidrovascular, então você vê aqui, né, ali, olha só, as ampolas, os pés ambulacrários, você vê aqui em detalhe, e isso faz então que o animal possa ter um deslocamento, né? Então olha só, mais detalhes aqui para vocês, tem ali o canal Petro, a placa madrepórica, né? E você vê aqui os canais radiais com as ampolas e os pés ambulacrários, né? Isso faz com que o animal possa ter um deslocamento. Beleza, já falamos, né, com relação ao sistema hidrovascular, que é muito importante. Falamos com relação à presença aqui de um endoesqueleto calcário. E temos, galera, o seguinte, né, outros representantes. Além da estrela do mar, além do ouriço do mar que eu comentei aqui também, quem mais faz parte desse grupo? Então vamos dar uma olhada. Dentro da classe asteroidea, nós temos a estrela do mar, que é um principal representante. Mas você provavelmente já viu esses animaizinhos aqui lá na praia, quando você estava lá, né, de férias na praia, você provavelmente já viu esse animalzinho aqui. E se você colocou ele na mão, é interessante, porque ele faz uma cocequinha quando ele mexe, né, os pés ambulacrários, né? Você sente ali mexendo na sua mão. Esse animalzinho aqui nós chamamos de bolacha do mar ou bolacha da praia, né? A classe equinoidea, nós temos a bolacha do mar ou bolacha da praia, um animalzinho aí que é conhecido provavelmente de muitos de vocês. Nós temos ainda dentro desse grupo o ouriço do mar. O ouriço do mar faz parte também da classe equinoidea. E o ouriço do mar, aí sim, né, os espinhos ficam bem evidentes. E lembre-se que no caso do ouriço do mar, nós temos lá a lanterna de Aristóteles, que são os 5 dentinhos, né, os 5 ossículos lá que ele tem ali na região da boca. Então, tá aqui para vocês o ouriço do mar. Temos ainda a classe Ophiuroidea. Na classe Ophiuroidea nós temos a serpente do mar. E no caso da serpente do mar, é interessante porque eu falei para vocês que os equinodermos, eles têm sistema digestório completo com boca e ânus, certo? Beleza. Só que tem uma exceção. Nessa classe Ophiuroidea, as serpentes do mar, elas não têm ânus. Então, tem exceção? Tem. Vamos arrumar isso então. Nos equinodermos, no filo Equinodermata, né, no filo dos equinodermos, eles têm sistema digestório completo. Ponto. Isso é fato. Tem exceção? Tem. As serpentes do mar têm sistema digestório incompleto porque elas têm só a boca, não apresentam ânus. Então seria uma exceção dentro desse grupo. E essas serpentes do mar, elas são carnívoros, né? Então, eventualmente isso pode aparecer nos exercícios aí, a hora que você for resolver. Ah, tem equinodermo lá que não tem sistema digestório completo. Tem, é a serpente do mar e são carnívoros, né? Então, uma informação importante aí para vocês. Temos ainda na classe Crinoidea os lírios do mar. Então, olha que bonito, são animais aí bem bonitos, né? Os lírios do mar. E, né, tem aqui um pedúnculo, vai ter ali os tentáculos, são 10 tentáculos, certo? E dentro desse grupo ainda tem um camarada muito interessante, que é o pepino do mar. O pepino do mar é chamado de pepino do mar porque ele tem mais ou menos o tamanho de um pepino e mais ou menos o formato de um pepino. E o pepino do mar, gente, ele está na classe Holoturoidea, né? Holoturoidea, né? Então, Holoturoidea, até difícil de falar, né? Faz parte então o pepino do mar. E para finalizar, né, dando uma reforçada aqui, não esqueça, então, tem sistema nervoso com um anel neural, com nervos radiais, né, em relação a esse grupo. E para fechar, sempre, né, um exercício aí para a gente dar uma fixada no conteúdo. Das características a seguir, qual é exclusiva dos equinodermos? Sistema nervoso ganglionar? Não, né? Não é um sistema nervoso ganglionar. Aparelho digestivo completo é uma característica exclusiva? Ter um sistema digestório completo? Não, não é exclusiva. Sistema sensorial representado por antenas e olhos? Eu não falei nada disso, né? De antenas, não falei de olhos, mas eles têm um sistema, gente, o quê?
hidrovascular, que pode aparecer eventualmente, né, como sistema ambulacrário. Como eu disse, o sistema hidrovascular é o nome mais usual. Presença de concha, não. Presença de concha é uma característica marcante lá nos moluscos, né, gente? Então, finalizamos assim o estudo dos animais invertebrados. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho dos animais vertebrados. Beleza, gente? Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.